Sejam bem-vindos ao canal Mistérios da Palavra. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nesta semana iremos estudar a lição de número 7 com o título O Perigo da Murmuração. O tema da revista desse segundo trimestre de 2024 diz assim, olha, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Iremos fazer agora a leitura da introdução da revista. Então, se você estiver com a sua revista, nos acompanhe nesta leitura. É verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas. Por isso, nesta aula, estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo que diz: fazei todas as coisas sem murmurações. Filipenses capítulo 2, verso 14. Os objetivos da lição são três. Primeiro objetivo, explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia. Segundo objetivo, mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida. E o terceiro objetivo diz, saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. A verdade prática da lição nos diz, a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Vamos agora para o nosso mapa mental desta lição, partindo do texto áureo, os pontos e objetivos, que diz assim, olha, o texto áureo diz, não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Partindo desse verso, nós temos a disposição de toda a lição, onde o primeiro ponto diz a murmuração na Bíblia. O objetivo é explicar, primeiro, o que é murmurar, segundo, o comportamento dos murmuradores e terceiro, o crente murmurador. O segundo ponto diz, murmuração, impedimento da primeira geração à entrada na terra prometida. O objetivo desse ponto é mostrar, primeiro, murmuração contra os líderes escolhidos por Deus, segundo, a murmuração contra Deus, e terceiro, porque é perigoso murmurar. O terceiro e último ponto da nossa lição diz, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. O objetivo desse ponto é saber, primeiro, o fim dos israelitas murmuradores, o destino dos murmuradores e os males da murmuração. Agora, pegue a sua revista, se você não tiver, a sua Bíblia, e nos acompanhe na leitura bíblica em classe. Livro do Êxodo, capítulo 16, versículos 1 a 7. E, partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então, disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá, ao sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então, disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, vá à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10,
versículos 10 e 11. E não murmures, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Primeiro ponto, a murmuração na Bíblia. O que é murmurar? Temos duas definições sobre o que é murmuração. A primeira da tradução hebraica que diz resmungar, reclamar, murmurar e conspirar. Números capítulo 14, versículo 36 diz: E os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra. Lamentações capítulo 3, verso 62 já nos diz: os lábios dos que se levantam contra mim e os seus desígnios me são contrários todo dia. Agora vejamos a tradução no grego, né? A tradução da murmuração na língua grega, que diz murmurar, resmungar, queixar, dizer algo contra um em tom baixo e confabular secretamente. O Evangelho de João, capítulo 7, verso 32 diz: os fariseus ouviram que a multidão murmuravam, ou seja, ouviram que a multidão murmuravam dele estas coisas, e os fariseus e os principais, os sacerdotes, mandaram servidores para o prender. De acordo com os relatos bíblicos, podemos resumir que o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, nada para ele está bom, pelo desacordo, ele não concorda com nada, ele sempre está irado, ou seja, a ira, ele sempre vai se queixar de tudo, as queixas, e sempre ele vai estar em oposição a tudo que o seu líder, que o seu pastor, que o seu supervisor no trabalho colocar diante dele. Segundo subponto, comportamento dos murmuradores. Onde o mal da murmuração estava instalado? Olha só, presta atenção, a murmuração não estava vindo de fora do povo de Israel, mas de dentro do povo escolhido de Deus. Isso nos mostra que muitas vezes passamos por provações vindo daqueles que dizem ser irmãos, mas na verdade não tiveram um concerto com Deus, não são crentes de verdades. Pois o crente verdadeiro é cheio do Espírito Santo e não age desta forma, não age, não pratica murmuração. Vejamos no Antigo Testamento o comportamento do murmurador. Êxodo capítulo 16, verso 11 e 12 nos diz: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: Entre as 2 da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Vejamos agora no Novo Testamento o comportamento do murmurador. Lucas capítulo 15, verso 2 diz: E os fariseus e os escribas, ou seja, eram pessoas de fora, eram pessoas estrangeiras? Não, eram aqueles que serviam no templo, os fariseus e os escribas. Murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Estavam se sentindo abominados porque Jesus foi comer com algumas pessoas que o convidaram. E estes homens, esses escribas e fariseus falaram: como pode este mestre comer com os pecadores? Olha só a murmuração a que ponto chega. Vejamos na primeira igreja do Novo Testamento o comportamento desses murmuradores. Olha só, Atos capítulo 6, verso 1 diz: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Em resumo, como o murmurador se comporta. Olha como é o comportamento do murmurador. O murmurador ele é inconveniente, o murmurador possui temperamento inquieto e o murmurador sempre lança indiretas sarcásticas. Vejamos como a murmuração afetou a primeira igreja de Cristo. Olha só, Atos capítulo 6, verso 1 a 6.
Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus, ou seja, o ensino da palavra de Deus, e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre esse importante negócio. Ou seja, os discípulos, os apóstolos, não estavam desprezando, mas trouxeram uma solução, contornando a murmuração que estava ocorrendo no meio da igreja. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Por isso, precisamos ter cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Terceiro subponto, o crente murmurador. O crente virtuoso, revestido do Espírito Santo, tem os olhos iluminados. Olha só a confirmação disso em Mateus, capítulo 6, verso 22 e 23. A cadeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Agora, o crente murmurador tem um olhar doente, sendo abominação a Deus. Olha o que diz o Salmo capítulo 101, versículo 5, a respeito desta premissa. Aquele que murmura do seu próximo, às escondidas, sabe aquela pessoa que fala: olha, eu tenho um segredo para te contar. Olha, e aí então ele vai: ó, me disseram, falaram, tome cuidado. Eu o destruirei. É a palavra que está nos dizendo. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei, diz o Senhor. Aquele que tem um olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Tome cuidado. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Olha como que isso vai longe, o crente murmurador. Segundo ponto da nossa lição, murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. O subponto diz assim: a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Quando Deus escolhe um líder para estar à frente da obra dele, somente Deus tem o poder de decisão para tirar do cargo qualquer força humana. Agindo contra a vontade de Deus é um ato de rebelião. E a murmuração, além de ser pecado, é uma afronta a Deus. Ou seja, se foi Deus que colocou o servo para liderar, o crente começa, né? Se foi Deus que colocou o seu servo para liderar, para estar à frente, e o crente começa a murmurar contra o seu líder, contra o seu pastor, contra aquele que está à frente da obra, na verdade ele não está murmurando contra o seu líder. Você não está murmurando contra o seu líder, você está murmurando contra Deus. Então tome muito cuidado. Se você anda praticando a murmuração contra o seu líder de grupo, contra o seu líder, contra o seu pastor, tome cuidado. Toma cuidado que isso é pecado e é abominável diante de Deus. Olha só, vejamos como foi a atitude dos murmuradores perante os escolhidos do Senhor, que foi Moisés e Arão.
podemos perceber que o murmurador nunca se manifesta na primeira pessoa. É sempre nós, eles, todos. O murmurador nunca assume a responsabilidade. E fazendo isso, o povo estava, na verdade, murmurando contra Deus. Tome cuidado. Quando alguém chega para você e fala, mas e se a gente fizesse isso? E se eles fizessem isso e agissem assim? Cuidado que isso é murmuração. Olha o que diz Êxodo capítulo 16, verso 3. E os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos, olha só, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Percebe como que ele colocou, como que os murmuradores colocavam? Colocavam todo o povo, todo mundo. Eles não assumem a responsabilidade, eles não aparecem, sempre está na escondida, na surdina. Tome cuidado. Logo, se não pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica. Olha o que diz Hebreus capítulo 13, verso 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ou seja, obedecer aos vossos pastores. Ah, mas ele está agindo correto, ele não está agindo corretamente, ele está agindo errado. O meu líder está agindo errado. Peça a orientação de Deus, suplique a Deus, busque a Deus em oração e Deus saberá agir no momento certo e da forma certa, trazendo a correção, pois é Deus que dá o pastor à igreja e é Deus que tira o pastor da igreja. Amém? Não caia na murmuração. Deus é misericordioso. Olha só o subponto que nos diz: a murmuração contra Deus. Mas Deus é misericordioso, mesmo quando nossas atitudes merecem punição. Porém, ele deixa claro que no momento certo, as nossas atitudes perante ele serão julgadas, serão pesadas na balança do Senhor. Quando o povo murmurou contra o Senhor, a atitude de Deus foi de piedade e compaixão. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, também teve compaixão daqueles que o condenou. A atitude do crente que está sendo afrontado, que está recebendo murmurações, por mais dolorosa que seja, porque a murmuração vinda de fora é uma coisa, mas vinda de dentro do nosso meio, aí machuca mais. Aí é mais dolorido. E neste caso devemos agir como o Senhor fez, orando e intercedendo por essas almas que estão perdidas, que estão caminhando para o inferno. Não tem outro caminho para o murmurador. Olha só a atitude de Deus em relação aos murmuradores. Êxodo capítulo 16, verso 11 e 12. E o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Deus está te vendo. Deus está ouvindo quando você fala contra o seu líder. Deus não vai deixar nada encoberto, mas tudo será colocado na balança de Deus. Olha só, olha o que Deus fala. Fala-lhes dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus estava semeando bem, mas no momento certo, tudo isso será colocado na balança de Deus. Então tome cuidado. Olha só agora a atitude de Jesus contra os murmuradores, contra aqueles que condenaram Jesus. Olha só,
Lucas capítulo 23, verso 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte deles. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, não murmure. E se aquele que está murmurando, falando mal de você pelas suas costas, fazendo reuniões secretas, Deus vai pesar na balança e Deus vai agir ao seu favor. Apenas descansa no Senhor. Vamos lá. Como devemos nos apresentar diante de Deus? Olha só como deve ser a nossa oração, o nosso comportamento diante de Deus mediante as murmurações. Hebreus capítulo 4, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Terceiro subponto. Por que é perigoso murmurar? Olha só, a palavra de Deus diz: quem se endureceu contra ele, Deus, e teve paz? Quem? Quem que murmurou contra Deus? Quem que agiu contra o Senhor que teve paz na sua vida? Encontra-se no livro de Jó, capítulo 9, verso 4. O que a murmuração configura, tornando um perigo para o murmurador? Ele configura em um ato de impiedade extrema. Configura também na ausência de fé. O murmurador não tem mais fé. Ele não acredita em mais nada. Configura em não conseguir ver o agir de Deus. Todo mundo está recebendo, todo mundo está ali fervoroso, cultuando a Deus, adorando a Deus, e ele não. Ele não consegue mais. Ele não consegue ver o agir de Deus na sua vida, na vida das pessoas, por causa da murmuração. Configura em cegueira espiritual. Ele não crê mais em línguas, ele não crê mais, em milagres, em cura, não crê mais na palavra de Deus. É assim que configura o murmurador. O perigo de ser um murmurador. Vejamos o relato do apóstolo Paulo para os crentes da atualidade, ou seja, é a palavra de Deus mostrando para nós um relato atualizado. É para hoje, é para agora, é para você, é para mim, é para nós. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10 e 11 diz: E não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegadas os fins dos séculos. Terceiro e último ponto da nossa lição número 7 nos diz o seguinte: murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. O primeiro subponto nos diz: o fim dos israelitas murmuradores. Exatamente. Tem um fim. Você que é murmurador, tome cuidado, que o seu fim pode estar próximo. Olha só, quanto mais murmuração, mais distante do objetivo, até não conseguir mais alcançar. Esse é o fim dos murmuradores. Quanto mais o crente se aprofunda na prática da murmuração, mais longe das promessas de Deus ele ficará. Se não houver um conserto, nenhum de seus propósitos serão alcançados. Será como uma árvore seca, sem frutos. O exemplo mais objetivo ficou registrado nas Escrituras, revelando que o povo que saiu do Egito, o povo Israel, por causa da sua murmuração, morreram no deserto. Uma caminhada que era para durar aproximadamente 40 dias se transformou em 40 anos de peregrinação, sofrendo todo tipo de perseguição. Toda vez que o povo murmurava, toda vez que o povo se levantava contra os líderes que Deus havia colocado à frente, estavam, na verdade, murmurando contra Deus. E Deus agia conforme a murmuração deles, com piedade, compaixão, mas com justiça. Olha o que diz Números, capítulo 14, verso 28 e 29. Diz-lhes:
vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Olha que fim triste do povo que saiu lá do Egito. Passaram mais de 400 anos escravos do Egito. Quando foram libertados, eram para ser agradecidos ao Senhor, não murmuraram. E por causa da sua murmuração, morreram no deserto. Entrou apenas Josué e Caleb, os únicos que entraram na terra prometida. Foi Josué e Caleb. Nem Moisés. Moisés acabou murmurando, agindo errado e pagou caro por causa disso. Por causa da murmuração do povo contra ele. A mágoa que era tão grande na vida de Moisés que ele acabou agindo de forma errada e pecando contra Deus, e por conta disso também não entrou na terra prometida. Apenas avistou a terra de longe, mas não entrou na terra prometida. Então toma cuidado, viu, crente? Você que anda murmurando, toma muito cuidado. Pois se você está no caminho achando que vai chegar na Canaã celestial, você está enganado. Reveja os seus conceitos e conserta com Deus ainda hoje. Recado de Deus para a sua vida. Se conserta com Deus ainda hoje. Um destino pior que a morte. O crente que vive praticando a murmuração está morto espiritualmente. Morto. O crente que vive praticando a murmuração perdeu a comunhão com o Senhor. O crente que vive praticando a murmuração perdeu o prazer das coisas espirituais, porque ele só sabe reclamar, só entra em contradição, é só isso que ele sabe fazer. É uma árvore seca. Todos que chegam a essas pessoas, próximo dessas pessoas, eles sentem aquele peso, o clima fica pesado, negativo. Por quê? Porque não sai nada de bom da boca deles. É só murmuração, murmuração, murmuração. Tome cuidado. Logo, o seu destino é a morte, que, à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Então, não o perigo da murmuração não está no começo da caminhada ou no final da caminhada, mas em todo o trajeto. Então, ninguém está livre de passar por isso, ou de murmurar, ou de agir de forma errada, pecando diante de Deus. Então, todos nós precisamos tomar cuidado com relação a isso. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, que é o verso do nosso texto áureo. E não murmureis. Vamos relembrar. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Guarde isso no seu coração. Não murmure, não pratique a murmuração. Faça uma análise interior, uma reflexão e peça perdão a Deus. Terceiro subponto, os males da murmuração. A murmuração, olha só o que a murmuração provoca. Na vida da igreja, ela provoca o desânimo espiritual dos membros, contendas comunitárias, nós vimos lá no livro de Atos, né, a contenda que se levantou entre os gregos e os hebreus, rebeldia espirituais, divisões ministeriais. Porque eu sou melhor que você, porque eu prego melhor, porque eu sou o presbítero, eu sou o diácono, eu sou o pastor, eu sou o profeta, eu sou o evangelista, eu sou o missionário. Diante de Deus, todos nós somos uma coisa só. É o homem que faz a divisão. Deus não faz essa divisão. E o murmurador mais ainda. Ele divide mais ainda. Olha só, acaba com a comunhão entre os membros da igreja.
Imagine um pastor murmurador. Como que essa igreja vai prevalecer, vai crescer, vai dar frutos? De jeito nenhum. Não vai dar frutos nenhum. Mas ela vai se afundar no pecado. A murmuração também ela provoca o abandono do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita numa vida que é dominada pelas obras da carne, pelas obras carnais. De jeito nenhum, de forma alguma, o Espírito Santo vai habitar em um templo sujo, em um templo que está cheio de pecados. Quem se entrega a tal prática atrai outros pecados para a sua vida. Olha só o que ele atrai: a idolatria, a rebelião, o adultério, as blasfêmias contra Deus. Tome cuidado. Como consequência, acaba prestando um serviço ao inimigo e estacionando no meio da trajetória celestial. Meu irmão, em nome de Jesus, receba esta palavra em nome de Jesus. Conserta a sua vida agora. Para com essa murmuração, mas se conserta com Deus enquanto é tempo. A palavra de Deus é objetiva a quem dá legalidade às obras da carne. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só, olha o perigo que você está passando, agindo como um murmurador. Em nome de Jesus, mais uma vez eu quero reforçar isso daqui. Não caia nessa cilada Essa cilada não é do inimigo, é da nossa carne. E de que forma nós vamos vencer a nossa carne? Através da palavra de Deus, através da oração e através do jejum. É o tema da aula anterior. Nós temos um vídeo a respeito disso. Vá lá e assista esse vídeo novamente. Ok? Então é desta forma que você vai vencer a murmuração e tudo o que vem acompanhado da murmuração. Concluímos que a prática da murmuração, além de ser perigosa, é destruidora tanto da vida espiritual como da vida comunitária da igreja e da jornada cristã, onde o crente fica distante dos propósitos e das promessas de Deus até não conseguir alcançar mais, até você ficar no meio do caminho. Quando você perceber, você já ficou no meio do caminho. Você não vai conseguir chegar na Canaã celestial. Se não houver um conserto, confessando ao Senhor a sua murmuração e deixando essa prática, poderá levá-lo à condenação eterna. Que Deus te abençoe, reveja todos os pontos que nós comentamos nesta aula e ótimos estudos!